Olá, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Nós estamos aqui para celebrarmos juntos, nós aqui na igreja, vocês em seus lares, o terceiro domingo após Pentecostes. E nos vem uma palavra bíblica de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, onde Paulo nos diz assim: para mostrar que vocês são meus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclamou: Abba, Pai. Assim nós, também como verdadeiros filhos e verdadeiras filhas, tenhamos em nosso coração esse Espírito também para suportarmos esse momento de quarentena, esse tempo de isolamento, esse tempo onde também não podemos ter esse livre acesso um ao outro, mas mesmo assim nos tornando um em Cristo nosso Senhor. E assim também que o Espírito de Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ajude a enfrentar também os desafios da vida. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. E assim quero convidá-los também para nós cantarmos em conjunto, nosso grupo de louvor aqui, vocês em seus lares, no livro de canto número 3, Deus Trino. Cantemos todos juntos. Como temos feito já nos nossos últimos cultos, sempre escolhemos uma pessoa para nos conduzir à leitura bíblica, e hoje quem fará a leitura bíblica é a senhora Inha Oswald. Ela, com alegria, aceitou esse convite de nos conduzir à leitura bíblica. E a leitura bíblica de hoje é segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 33. Mateus 10, 26 ao 33. E após esta leitura bíblica, nós queremos cantar também juntos
do livro de canto, o hino número 609, palavra não foi feita para dividir ninguém. Ouçamos a leitura e logo após, então, cantamos esta canção. Bom dia, meu nome é Ingeborg Blom Oswald. Quero lhes passar uma palavra bíblica que se encontra em Mateus 10, versículos 26 a 33. De quem devemos ter medo? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repito na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anuncie abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, o que está no céu, e que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi, diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Amém. Obrigado a Dona Inha, que nos conduziu então à leitura bíblica. E assim quero também colocar esse nosso momento de meditação, esse momento também de estudo da palavra nas mãos do Senhor, dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos ouvintes, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versos 26 a 33, nos falam de vários assuntos importantes. E um deles que eu gostaria de trazer é o medo.
Quem de nós nunca sentiu medo? Quem de nós não sente medo também, às vezes, diante deste mundo, diante da vida que é tão frágil, diante da família, diante de tantas circunstâncias da nossa vida? O medo é algo que muitas vezes nos atormenta, é algo que nos tira, às vezes, até a capacidade de viver e sobreviver. Do que as pessoas têm medo no dia de hoje? Ouço pessoas dizendo, inclusive, principalmente crianças, que elas têm medo do escuro. Sim. A escuridão, a ausência da gente conseguir ver algo, causa medo nas pessoas, principalmente em crianças, mas também em adultos que muitas vezes se sentem perdidos e acabam se atormentando na escuridão. Ouço pessoas dizer que o seu maior medo é fogo. Sim. Quem já se queimou às vezes, por pouquinho que fosse, não sentiu já essa dor que o fogo pode causar? A água também é algo que as pessoas têm medo de se afogarem, de serem levadas por uma correnteza pela água. Mas também algo que, na verdade, o mundo inteiro hoje sofre do medo é da violência urbana, dessa má distribuição de renda, dessa situação que a sociedade moderna cria, onde que alguns são apartados da sociedade, não têm espaço e assim acabam muitas vezes entrando na violência, enquanto que muitos também alimentam essa violência, onde que muitos às vezes chegam e dizem pra gente: poxa, eu comprei esse celular que custa numa loja R$1.500, consegui comprar ele de alguém ali na rua por R$150. Com certeza, um mundo de violência, muitas vezes abastecido e criado pela sociedade, por nós mesmos. Quando nós achamos que conseguimos tirar vantagem na compra de algo que às vezes vem de um assalto ou até da morte de uma pessoa. Queridos irmãos, o que traz muito medo também às pessoas é a doença. E quando nós estamos diante dessa quarentena que parece que não quer passar, o Covid-19 cada vez mais nos assusta e cada vez mais nos intriga e cada vez mais sentimos medo diante do futuro que está pela frente. Além da doença, ouço também muitas pessoas, ou em sua grande maioria, as pessoas dizer que elas têm medo da morte. Sim, a morte causa muito medo em muitas pessoas. Mas eu diria que nós não deveríamos ter medo da morte, mas sim medo daquilo que às vezes ocasiona a morte, a chegada até o momento da morte, às vezes o sofrimento, às vezes a falência da vida, dos órgãos, do corpo, mas a morte em si é uma passagem também para a ressurreição, para a vida eterna. Diante dessa pequena introdução e diante do medo da morte, eu me lembro que em Mateus 10, no versículo 28, o texto fala de uma palavra gena, que significa, em outras palavras, em português, inferno, das quais muito a Bíblia fala. Às vezes a gente tenta fugir um pouco desta palavra e não trazemos isso à tona ao nosso convívio. Gena é um vale que fica a sudeste de Jerusalém, onde ocorriam sacrifícios a Moloque, um ídolo de bronze feito de uma forma bastante grande, com cabeça de touro e braços humanos. E nesse ídolo eram sacrificadas crianças que eram queimadas nos braços
daquele Moloque. Dentro daquela estrutura de ferro era colocado fogo, e aquele fogo queimava tanto aquele bronze que as crianças que eram depositadas ao colo daquela criatura queimavam vivas. E para que os pais não escutassem a dor e o gemido dos seus filhos na hora de serem queimadas, eram tocadas grandes trombetas e instrumentos de percussão bem altos, como se fosse uma festa, um sacrifício, a festa do ídolo Moloque. Queridos irmãos, queridas irmãs, sim, isso aconteceu bem próximo a Jerusalém. E no tempo de Josias, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, nós podemos ver que ali foram extinguidos os sacrifícios e se tornou naquele lugar um grande lixão, como nós dizemos hoje. Então, perto de Jerusalém, nesse vale, eram largadas todos os lixos da cidade, mas também lixos como animais, corpos de criminosos, de indigentes, tudo isso era largado naquele lugar. E aqueles corpos e aqueles lixos eram queimados dia e noite. Imaginem a fumaça, imaginem aquele fogo, imaginem também o cheiro daqueles corpos, daqueles lixos, daquele enxofre que alimentava aquele fogo, a visão que as pessoas tinham daquele lugar. E então o fogo, o cheiro e aquilo que as pessoas viam naquele vale foi associado ao inferno. É aí que nós temos uma visão Gena, como é o inferno, como as pessoas sofrem também no inferno. E esse vale leva o nome de Vale dos Filhos da Lamentação. Aqueles que gemem, aqueles que sofrem, aqueles que se lamentam diante do fogo daquele vale. O que Mateus quer dizer nesse texto, caros irmãos e irmãs, que não é a morte que devemos temer. Não é a morte, mas sim o sofrimento e as lamentações no fogo da Gena ou do inferno. Esse é o maior temor que nós devemos ter, não em como vamos um dia morrer, todos nós haveremos de morrer, não em que circunstância, mas como estaremos nós preparados para a nossa morte, como nós estaremos prontos para ir para junto de Deus ou não. Ou também a morte num sentido sem sentido. Muitas e muitas vezes nós ouvimos isso e acompanhamos isso também em sepultamentos, quando pessoas dizem: mas pastor, isso foi uma morte tão sem sentido, tão desnecessária. Como também nós ouvimos nessa história que acontecia próximo a Jerusalém, da queima daquelas crianças por seus pais e por suas mães para um sacrifício. Mortes, com certeza, sem sentido, desnecessárias. Mas isso não só acontecia naquela época. Nós, em nosso meio, também ainda passamos por essas situações. Ainda nós somos confrontados com mortes que são desnecessárias. Pessoas que muitas vezes morrem sem auxílio médico, por negligência. Mortes que muitas vezes a família faz tudo pelo seu querido, leva ao hospital e lá, às vezes por não ter estrutura hospitalar, às vezes por não ter plantão, ou por tantas questões. Me lembro de uma senhora onde que a enfermeira se atrapalhou e injetou alimento na veia daquela senhora, bastante conhecida nossa.
e acabou não resistindo a isso. Sim, são essas as mortes sem sentido, que às vezes a gente pensa, por quê? Porque o ser humano às vezes é tão complicado. Mas também quero trazer a situação de jovens que muitas vezes se entregam às bebidas, às drogas, às imprudências, onde muitas vezes jovens morrem por causa desta imprudência, por causa de desafios, às vezes por causa de racha, ou às vezes por querer enfrentar situações que não são capazes e acabam perdendo a vida. Mas também de pessoas que vivem às vezes a sua depressão de uma maneira tão intensa que acabam com a sua própria vida. Caros irmãos, caras irmãs, quando somos confrontados com uma perda dessa, nós devemos refletir, devemos pensar também o que nós, como cristãos, estamos fazendo para que se possa evitar tantas mortes desnecessárias. Graças a Deus não temos mais o sacrifício de crianças a deuses, mas com certeza muitas e muitas famílias ainda entregam pessoas que poderiam ter anos e anos de vida sem necessidade para a morte. Também, irmãos e irmãs em Cristo, queremos refletir também a tristeza daqueles que morrem sem deixar algo de bom, sem deixar lembranças, sem deixar história. Talvez isso também o Evangelho de Mateus quer nos trazer. E eu quero colocar isso em prática, dizendo que como é difícil para um pastor, quando ele é chamado para uma outra região para fazer um sepultamento, onde ele também não conhece um pouco da história daquela família ou daquele ente querido que faleceu, onde o pastor só consegue trazer, às vezes, palavras bíblicas, instruções bíblicas, mas não trazer um pouco da sua história, porque ele não a conhece. E por outro lado, como é bom quando o pastor está há alguns anos numa comunidade e morre um membro daquela comunidade, e o pastor não precisa ir na família e pedir, olha, me fale um pouco desse falecido, porque para a gente trazer as informações, quando o próprio pastor conhece aquela pessoa. Hoje a gente pode falar com certeza da vida e da conduta, também como cristão, daquele ente querido. E muitas pessoas às vezes passam e perdem sua vida sem deixarem lembranças, sem deixarem histórias, sem deixar algo de bom. E quando eu digo algo de bom, eu não falo em herança monetária, em capital. Eu digo sem deixar, às vezes, exemplos que com alegria os que permanecem podem compartilhar uns com os outros. Quero trazer uma experiência da Dinamarca camponesa, ou seja, do interior da Dinamarca, onde é costume, após o enterro, as pessoas se reunirem de novo e recordar aquilo que cada um lembra do falecido. Ou seja, as pessoas se reúnem de novo e como numa roda de chimarrão, aqui nós gaúchos, e fossem recordar tudo aquilo que cada um lembra do falecido, contando a sua história, perpetuando a sua história também para aquela localidade. Algo muito parecido com o que nós fazemos também no culto em memória, o culto pela família enlutada, mas também a Igreja Católica na missa de sétimo dia. Não é, de forma alguma, para orar para o morto, mas sim trazer conforto àquela família que agora precisa continuar a sua vida, perseverando, continuar a sua vida, seguindo os exemplos também daquele ente querido que partiu. Mateus também fala de uma forma tão especial dos passarinhos de pouco valor,
ou seja, dos sabiás de pouco valor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também, né? Na época também haviam muitas pessoas que tinham dificuldades financeiras e elas podiam ir no mercado público comprar 2 passarinhos a 16 avos do salário do dia, ou seja, era uma carnezinha pequena, 2 passarinhos, mas ajudava a fortalecer a comida que eles tinham em casa. Era algo barato, era algo que muitas famílias, de fato, na sua emergência, compravam para também alimentar a família e os filhos. E Jesus também nesse evangelho fala que, de uma forma de metáfora, quanto a vocês, até os fios de cabelos são contados. Se um passarinho de tão pouco valor, apenas 16 avos de um dia de serviço da época, valia, que esses passarinhos não caem no chão sem que Deus permita que isso aconteça, como nós devemos ter medo se até os nossos cabelos são contados? O que Jesus quer dizer com isso? Que Deus conhece a cada um de nós, conhece a cada um, tanto a mim quanto a você que está em casa. Que Deus vê o que eu faço durante o dia, mas também vê o que eu faço durante a noite. Deus sabe de todas as nossas dores, de todas as nossas preocupações, de todos os nossos medos. E quer nos cuidar, e quer nos fortalecer, e quer tirar esses medos de dentro de nós. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, não sei qual é o seu maior medo, mas entregue este medo nas mãos do Senhor. Faça isso com confiança, faça isso com convicção, que Deus vai abençoar você. Principalmente nesse tempo de quarentena, de pandemia, onde não só famílias, mas principalmente pessoas que vivem sozinhas, às vezes numa casa, sentem solidão, sentem-se desamparadas, sentem-se sem possibilidade de conversar, de abraçar, de encontrar pessoas. Coloque esse seu sofrimento nas mãos do Senhor, e Ele com certeza vai amparar e fortalecer vocês, e dar confiança também para que a gente supere este momento difícil e possa seguir confiando, seguir adiante. Medo é algo que sempre nos vem, mas esse medo precisa ser superado por algo que é pequeno na palavra, mas grande na sua essência, a fé. Com fé, superamos todo o medo, toda a ansiedade, toda a dúvida, toda a angústia. Tenhamos fé em Cristo nosso Senhor, e Ele nos salvará. Amém. E assim eu gostaria também de convidá-los e convidá-las para cantarmos do livro de canto o hino 605, Momento Novo, no desejo também que a gente tenha um momento novo, de muita união, de muita paz, onde também deixemos de lado os nossos medos, as nossas ansiedades e confiemos mais em Deus. Deus chama a gente para um momento novo. Amém. Caminhar junto com seu povo, é hora de
Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, como nós ainda não temos os cultos presenciais, nós criamos um link onde que cada um de vocês, cada um de nós pode também fazer sua oferta online. Então, conforme as explicações também que nós já temos recebido, quero dizer com muita alegria que muitos já aderiram, muitos já estão fazendo suas ofertas online, muitos outros ainda, quem sabe, precisam de ajuda para isso, mas obrigado mesmo pela cada oferta, cada contribuição que com certeza é importante para as comunidades. Então, oferta online continua, vai permanecer até que voltemos de novo aos cultos presenciais. Então podem fazer sua oferta a partir do link que vem a seguir. Também quero lembrar e trazer hoje para a oração, para a gente fazer uma corrente de oração do seu Roberto Beyer, irmão da dona Nildinha, né, que está hospitalizado, né, em situação também difícil. Vamos orar pelo irmão da Nildinha e também pelo André Magalhães, que é o filho da dona Elza, em São Paulo, que está em São Paulo, né, e está internado também em um estado bastante grave por causa da Covid-19. Então, são duas pessoas não da nossa comunidade, mas que estão vinculadas a nós através de duas pessoas queridas, como a Nildinha e também Dona Elza. Oramos então por Roberto Bier e também André Magalhães. E agora a nossa oração será conduzida pela Ingrid Lauter, que com carinho também aceitou o nosso convite e o nosso desafio de trazer a oração para este dia. Olá, bom dia. Meu nome é Ingrid Lauter e eu fui convidada a fazer a oração para este culto neste domingo. Então peço que todos façam essa oração junto comigo. Senhor, Tu sabes das nossas fraquezas e das nossas inseguranças. Sabes que o nosso testemunho não é luz clara para quem não conhece a Tua palavra. Ilumina nossos corações para seguirmos no Teu caminho. Suplicamos pela Tua misericórdia para que ampares as pessoas que estão lutando pela vida. Guarda nosso lar, nossa família, nossos amigos e todos os que sofrem. Dá-nos fé e esperança e nos livra dessa doença que assola o mundo. Faz com que tenhamos ânimo e alegria de vivermos a nossa fé e dá-nos fome e sede da Tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora todos juntos vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diante das nossas dúvidas, das nossas incertezas e diante dos medos que muitas vezes temos, como é bom quando podemos nos sentir cuidado, quando sentimos que Deus cuida da gente, quando pessoas da nossa comunidade, do nosso convívio cuidam da gente. Por isso, juntos queremos cantar o livro de canto 287, Cuida bem. Daqueles que estão à minha
E ao findar desse culto, queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo sem medos. Amém. Uma boa semana a todos vocês.